Fala galera, é um prazer mais uma vez estar com vocês aqui, começando mais um VG Seeds, esse programa que nós proporcionamos para vocês sementes da palavra para que vocês possam recebê-las, frutificar no coração de vocês e também que possa ser compartilhado com outras pessoas. Hoje quero falar com vocês e continuar, na verdade, a série que nós estamos fazendo sobre justificação, que é uma minissérie dentro de uma macrosérie, vamos dizer assim, que nós estamos falando de o que é ser um cristão. E já passamos por vários tópicos aí, começamos na semana passada com o Gu sobre o que é justificação. E hoje eu quero perguntar para vocês, será que você é justificado mesmo? Será que nós temos como saber que somos ou não justificados? E para começar eu quero orar com vocês, depois contar uma breve história, dialogar com vocês se é possível, né? Então vamos orar. Senhor, obrigado por esse momento, que esse vídeo possa alcançar as vidas das pessoas e que essa semente da palavra do Senhor possa germinar no coração de cada um que está ouvindo esse áudio, vendo esse vídeo e possa compartilhar com outras pessoas para que o seu reino seja engrandecido e que o teu nome seja glorificado entre nós. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Uma pergunta simples. Como você sabe que você é filho da sua mãe? É uma pergunta meio retórica, meio talvez até infantil, se a gente for pensar. Porque é óbvio, eu morei a vida toda com a minha mãe, eu vivi a vida toda com ela, mas de verdade, você segue uma história no fim das contas, porque você ouviu dos seus pais que você é filho deles. E a pergunta que eu quero colocar é como você consegue justificar, como você consegue realmente dizer que você é filho deles? É óbvio, você tem alguns documentos que dizem que você é filho dos seus pais, seja uma certidão de nascimento, seja o RG que tem o nome dos seus pais, mas ainda assim, você precisa no fundo de uma certa crença, de uma certa fé, de acreditar que realmente os seus pais são os seus pais. E isso é sobre tudo. Por exemplo, eu sou casado e o que justifica que eu sou casado, o que certifica que eu sou casado é a minha certidão de casamento. Óbvio, eu tenho fotos do meu casamento, eu tenho várias coisas, mas se um dia eu for falar para alguém que eu sou casado, essa pessoa vai ter que crer na minha palavra, vai ter que crer e ter fé no que eu estou dizendo. E é um pouquinho sobre isso que eu quero dizer para vocês hoje, conversar brevemente com vocês hoje. Como sabemos se podemos ou se somos ou se não somos justificados? E eu quero levar vocês lá para Romanos 4. Não vou ler o capítulo todo, mas vou ler aqui com vocês alguns versículos, principalmente os últimos. Do versículo 18 ao versículo 25 vai dizer assim para nós de Romanos 4. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi acreditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Um breve resumo do capítulo 4 de Romanos. Paulo continua a sua explicação sobre a justificação ser sobre fé e não sobre obras. E nessa perspectiva ele coloca Abraão como um certo exemplo aqui de como a justificação desse homem, desse pai da fé, foi, na verdade, pela crença em Cristo Jesus, na crença em Deus, na verdade, e não necessariamente pela obediência à lei. E isso porque, na época, tinha muitos judeus ali que colocavam em Abraão essa ideia de que ele foi salvo ou foi justificado, na verdade, pela obediência que ele tinha à lei, pela circuncisão e por outras práticas, e não necessariamente pela fé. Então, Paulo, ao
ensinar para esse povo, ele chega e fala assim, ó, Abraão, ele foi salvo pela fé, ele foi justificado pela fé, não pela lei. Até porque, se a gente for parar para pensar, a lei em si só foi vir dada para Moisés muitos anos depois. E a circuncisão, que talvez pudesse ser um ponto que o povo pudesse falar para Paulo, ele coloca logo nos primeiros versículos que o Abraão não foi justificado depois da circuncisão, mas antes da circuncisão. Ou seja, Abraão ele foi justificado pela fé. E eu não vou me estender muito nessa perspectiva dessa tensão entre fé e obras, porque nós já falamos isso em um dos vídeos que nós temos aqui no VG Seeds, que a gente fala sobre obras versus graça. Mas eu preciso dar esse overview para que a gente chegue no final desse capítulo. Então, Paulo está explicando que Abraão foi justificado pela fé e não pela obediência à lei. Isso foi através do quê? Da crença que Abraão tinha em Deus, na promessa que Deus fez. E que promessa era essa? E aí eu quero só voltar rapidamente ao texto, mas na verdade nos versículos 16 e 17. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. A história de Abraão, se você não conhece, é uma história extremamente pautada em promessas. Abraão vive debaixo de muitas promessas do Senhor. A principal delas é exatamente a que Paulo está tratando aqui, a de que Abraão seria pai de muitas nações. E Abraão crê no Senhor, crê em Deus, que ele é poderoso o suficiente para fazer isso acontecer. Só que tinha um detalhe muito específico na história de Abraão e da sua esposa Sara. Abraão já era velho, ele tinha mais de 100 anos. E Sara, ela não podia ter filhos. Então, como que Deus promete para um homem que é velho, né, e já de idade, que uma mulher que tem uma esposa que é estéril, que ele vai ser pai de muitas nações? É meio que louco, é meio loucura de pensar isso. Mas Abraão creu. E foi a partir dessa crença na promessa de Deus para Abraão que foi lhe creditado como justiça. Esse termo creditado, ele aparece muitas vezes aqui no capítulo 4. E a ideia é exatamente a perspectiva de, poxa, pensa comigo, hoje nós trabalhamos e recebemos um salário. Isso, até o próprio texto vai dizer, o salário daquele quem trabalha, na verdade, não é um benefício, é uma dívida que a empresa tem com o empregado. No caso de Abraão e no caso da justificação, isso é creditado sem que você tenha nenhum tipo de trabalho, sem que você tenha feito nada. E Abraão fez exatamente isso. Ele foi creditado a ele a justiça do Senhor porque ele creu na promessa de Deus. E aí a pergunta que fica, a principal pergunta que a gente está tratando aqui nesse vídeo é: como eu posso saber se eu sou justificado? E aí Abraão, como Abraão pode saber se ele foi realmente justificado ou não? Óbvio, a fé é a principal delas, mas depois nós temos aqui Abraão crendo na promessa de Deus e essa promessa acontecendo. Abraão recebe o filho da promessa que é Isaac. E essa é a promessa cumprida na vida de Abraão. E Abraão creu no Deus que fez essa promessa. E a promessa veio à vida, veio a acontecer, porque esse Deus é um Deus poderoso, como o texto vai falar aqui, que é um Deus poderoso para chamar à existência as coisas que não existem, para chamar à vida coisas que estão mortas. Deus é este Pai. É isso que fez com que Abraão tivesse certeza que ele foi justificado, porque ele creu neste Deus que é poderoso e que cumpre as suas promessas. E aí, eu quero estender essa pergunta para nós hoje. Como nós podemos saber que somos justificados? E aí, eu vou saber que eu fui justificado por conta de uma promessa que é cumprida? Ou talvez por conta de alguma coisa que eu faça? Eu tenho como fazer isso? Vamos pensar nisso. Vamos pensar rapidamente sobre essa situação. No final do capítulo 4, nós temos o seguinte versículo, que é o versículo 25. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Quem é esse ele? Jesus. Jesus foi entregue por nossos pecados. Isso é algo que todo mundo já sabe. Isso é algo que, provavelmente, se você não é cristão ou se você é crente, você já ouviu essa história muitas vezes.
Cristo morreu na cruz para que nós tivéssemos nossos pecados, nós fôssemos libertos do nosso pecado. Isso é algo que aconteceu. Jesus foi entregue naquela cruz. Mas o trabalho da redenção, o objetivo do Senhor não acabou somente quando Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele foi completo quando Cristo é ressuscitado dos mortos. Pensa comigo, quando Jesus foi crucificado na cruz, ele recebeu os nossos pecados. Ele teve os nossos pecados imputados, creditados a eles. Todos os nossos erros, todas as nossas falhas foram colocadas sobre Jesus. Por isso que na cruz ele fala: Pai, por que não me abandonastes? Ele foi cheio do pecado, dos nossos pecados, para nos libertar. Isso o afastou do Pai. E o salário do pecado é a morte. Por isso que Cristo morre. Mas no terceiro dia, quando Deus o ressuscita, vai ter um teólogo, vai ter um estudioso de Romanos que vai até falar assim, que foi a vindicação do Pai. O Senhor, Deus, tirou o Filho dessa situação do pecado que ele se colocou, que foi colocado para que nós fôssemos libertados. E assim, ele foi colocado como justiça, foi acreditado a Jesus justiça. E ele, através da ressurreição, nos deu a oportunidade de sermos justificados também. Porque, da mesma forma que Deus prometeu a Abraão um filho, uma vida, trazendo aquele filho de um lugar estéril, de morte, um lugar que não era fértil, era um lugar que era inóspito. Ele traz vida da morte de Jesus. Ele também trouxe vida. Cristo ressuscitou. Cristo veio à vida após morrer pelos nossos pecados. E isso nos foi justificação. E aí a pergunta que eu quero terminar, que eu comecei, é que eu estou levando nesse vídeo até agora. Você tem como saber se você realmente foi justificado? Primeiro, fé. Crer em Deus. Mas em que Deus? No Deus que ressuscitou o teu Salvador. O Deus que enviou o teu Filho para morrer naquela cruz, para levar os seus pecados, mas não parou somente ali. Ele foi e ressuscitou o seu Salvador, Jesus, o próprio Filho dele, para que assim nós tivéssemos a justificação. É exatamente isso que o texto de Paulo vai nos falar. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Então, nessa série que nós estamos tendo, nessa minissérie sobre justificação, o que é justificação? O Gus já explicou muito bem. Se você ainda está perdido um pouco sobre isso, volta naquele vídeo. E hoje eu quero só deixar firmado para vocês. Você que creu em Deus, creu no Salvador, creu nesse Deus que ressuscitou o seu Filho, que tem poder, como Abraão fez, você pode ter a certeza que você foi justificado. Você pode ter a certeza que você foi e você será, no final das contas, justificado lá no juízo final. Porque você tem um Deus que é poderoso para trazer da morte vida. Ele é poderoso para trazer no lugar que não tem nada, algo que exista. Este é o nosso Deus. A crença não é necessariamente na promessa. A crença é naquele que faz a promessa, naquele que cumpre a promessa. E é por isso que, através, por exemplo, da ressurreição de Jesus, nós temos a certeza da justificação. Porque Deus prometeu que seu Filho viria, morreria, mas também viveria eternamente. E Apocalipse vai nos mostrar, lá em Apocalipse 4, esse mesmo Jesus que é rei, que é sacerdote, que é Deus, assentado no trono, vivo, bem vivo, por sinal. E ele está vivo. E é isso que nos dá a certeza que nós podemos e que somos justificados a partir do momento que cremos no Deus, no nosso Salvador. Essa é a mensagem de hoje, que essa semente da palavra possa ficar no seu coração e que ela possa frutificar no seu coração. E assim você possa compartilhar com outras pessoas. Um abraço!